Exercício 481. Determine em radianos a medida do arco AB de comprimento 10 cm, contido na circunferência de raio 5 cm. Então, o que nós sabemos? Que o comprimento do arco é a medida do grau em radianos vezes o raio da circunferência. E o exercício falou, determine em radianos a medida do arco AB. Então, nós vamos determinar isso aqui, ó. Isso aqui que nós não sabemos. O arco, a medida do arco nós não sabemos, é para determinar. De comprimento L 10 cm, então o comprimento nós sabemos, é 10 cm, contido na circunferência de raio 5 cm. Raio da circunferência, também nós sabemos, é 5 cm. Vamos lá, né? O comprimento do arco é 10 cm, nós vamos determinar a sua medida, e o raio da circunferência é 5. 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 10 dividido por 5, igual a medida do arco em radianos. Então, nós vamos ter alfa igual a 10 dividido por 5, que é 2. O arco formado numa circunferência de raio 5 cm com um comprimento 10 cm tem medida de 2 radianos. 482. Determine em centímetros o comprimento de um arco AB correspondente a um ângulo central AOB, cuja medida é 3 radianos, contido na circunferência de raio 6. Então, para a gente determinar em centímetros o comprimento do arco, então o comprimento L nós não sabemos, de um arco correspondente a um ângulo central de medida 3 radianos, então a medida do ângulo central é 3 radianos, e a circunferência tem raio 6, né? Não deu unidade de medida, raio 6 só, 6 unidades de comprimento. Comprimento do arco é a medida do arco vezes o raio da circunferência no qual está contido. A medida do arco é 3, raio da circunferência 6, então o comprimento do arco vai ser 18. 483. Determine em radianos a medida de um arco de circunferência cujo comprimento mede 30 metros e o diâmetro da circunferência mede 20 metros. Então, é para determinar em radianos a medida. A medida é o ângulo, né? Então, nós não sabemos o ângulo, a medida do arco. De circunferência, cujo comprimento mede 30 metros. Então, o comprimento do arco mede 30 metros. E o diâmetro dessa circunferência, 20 metros. Diâmetro é o quê? É o dobro do raio. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ele falou que o diâmetro é 20 metros. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, nós vamos ter 20 dividido por 2 igual ao raio. De quanto que é o raio, hein? 20 dividido por 2, 10 metros. Então, o raio da circunferência, 10 metros. Comprimento do arco é igual a medida do arco vezes o raio da circunferência. O comprimento do arco a gente tem, é 30 metros. A medida do arco a gente vai descobrir e o raio do arco é 10. 10 multiplicando, passa dividindo, 30 dividido por 10 é igual a medida do arco. A medida do arco é 3 radianos. 484. Qual a medida aproximada do raio de uma circunferência cujo arco mede π radianos e seu comprimento 3,14 centímetros? Qual a medida aproximada do raio? Então, dessa vez, é o raio que nós não temos. De uma circunferência cujo arco mede π radianos. O que é a medida do arco? É o ângulo. Então, quando ele fala que o arco mede π radianos, o ângulo em radianos formado é π radianos. E o seu comprimento do arco, então, é igual a 3,14 centímetros. O valor de π, a gente pode usar como uma aproximação para ele o valor 3,14, né? Então, π radianos, eu posso dizer que é 3,14 radianos, aproximadamente. A fórmula diz que o comprimento do arco é igual à medida do arco em radianos vezes o raio da circunferência onde ele está inscrito. O comprimento do arco é 3,14 centímetros. A medida do arco também é 3,14, só que é 3,14 radianos, né? Vezes o raio da circunferência. 3,14 passa dividindo, nós vamos ter 3,14 dividido por 3,14 igual a R. Qual que é o raio dessa circunferência? 3,14 dividido por 3,14, 1. O raio da circunferência é 1 centímetro. 485.
uma circunferência de raio R1, 5 centímetros. Vou anotar aqui, R1, 5 centímetros. Contém um arco AB de 15 centímetros de comprimento. Eu vou chamar de L1 o comprimento deste arco AB aí, que é 15 centímetros. Outra circunferência concêntrica primeira tem raio R2 igual a 10 centímetros. Vou anotar o raio da segunda aqui, R2 igual a 10 centímetros. E contém um arco CD de comprimento X centímetros. Esse arco CD aí, eu vou chamar ele de comprimento X, de comprimento 2. Vou chamar de comprimento 2. Aqui eu estou falando da primeira, do raio 1 do comprimento 1. Aqui eu estou falando do raio 2 do comprimento 2. Determine o valor de x, sabendo-se que gama é a medida em radianos do ângulo central que determina os dois arcos. Então, veja bem, você tem um ângulo central que determina os dois arcos. Significa que os dois arcos têm o mesmo ângulo. Falou lá que o ângulo central determina os dois arcos. Bom, com o raio comprimento eu consigo achar o arco. Utilizando o arco aqui e o raio, eu consigo achar o comprimento que ele pediu lá, né? Que é o comprimento de L2 do segundo arco, do arco da segunda circunferência, que ele falou que vale x. Comprimento é igual a ângulo vezes raio. Arco vezes raio. Comprimento é 15. O arco nós não sabemos. Usar a letra que o exercício recomendou aqui, né? O gama. E o raio, a gente tem o raio é 5 centímetros. 5 está multiplicando, passa dividindo, vamos ter 15 dividido por 5, igual à medida do arco. 15 dividido por 5 é 3, então a medida do arco é 3 radianos. Agora eu já sei a medida do arco, ó, 3 radianos. Aí eu consigo achar o x, porque o comprimento do arco é igual à medida do arco vezes o raio. O comprimento do arco, que nós vamos descobrir, que é x, é igual à medida do arco, que nós já descobrimos que é 3, vezes o raio da circunferência, que é 10. Então, 3 vezes 10, 30. O comprimento do arco, do segundo arco, né, no caso lá o arco CD, o comprimento do arco CD, o valor de x é 30 centímetros. Exercício 486. Determine na figura abaixo o valor de θ e o lado L. Então, nós queremos saber o valor de θ. Θ é um ângulo. Aqui, ó, este ângulo formado entre esses dois segmentos aqui. Ó. Este ângulo é a medida de um arco, de uma circunferência de raio 6 ou de raio 2,5. Porque nós temos aqui, ó, este arco é a medida do arco dessa circunferência grande aqui, ó, e a mesma medida do arco dessa circunferência pequena aqui. O que muda? Muda o comprimento do arco em função do aumento do raio da circunferência, mas a medida do arco é a mesma. O ângulo formado entre esses dois segmentos é o mesmo. E eu consigo encontrar o valor deste arco usando este comprimento de arco e este raio aqui. Ó. Na primeira situação, vou descrever a primeira situação aqui agora, o ângulo que nós queremos descobrir é o θ. O arco tem comprimento 5,25 centímetros. Então, L, o comprimento do arco, é 5,25 centímetros. E o raio da circunferência é 2,5 centímetros. Na fórmula, comprimento é igual à medida do arco vezes o raio. Comprimento do arco, 5,25. Medida do arco θ, que nós vamos descobrir. Raio da circunferência, 2,5. Aqui o raio da circunferência. Distância do centro até o arco. 2,5 multiplicando, passa dividindo. 5,25 dividido por 2,5 é igual a θ, que nós vamos descobrir. Então, este arco θ tem medida 5,25 dividido por 2,5, 2,1 radianos. Já sei a medida desse arco aqui, ó, 2,1 radianos. Analisando só a figura maior, olha o que nós vamos ter.
um comprimento de arco igual a L, que nós vamos descobrir o valor dele, uma medida de arco igual a θ e um raio da circunferência igual a 6. Só que o θ a gente já conhece, é 2,1 rad. Só usar a forma de novo. Comprimento do arco é igual à medida do arco vezes o raio da circunferência. O comprimento do arco, que nós vamos descobrir, é a medida do arco, 2,1, vezes o raio da circunferência, que é 6. Então, o comprimento do arco é 2,1 vezes 6, 12,6 centímetros. O exercício pediu a medida do ângulo θ, 2,1 radianos, e o comprimento do arco L, 12,6 centímetros.